Resolução Conjunta número 5.240, de 22 de novembro de 2022. Altera por acréscimo o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais MAPA, aprovado pela Resolução Conjunta número 4.220, de 28 de junho de 2012. O Coronel PM, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989, combinado com o artigo 28 da Lei Delegada nº 174. De 26 de janeiro de 2007, parágrafo 4º do artigo 3º da Lei nº 6.624, de 18 de julho de 1975, e inciso 6 e 11 do artigo 6º do Decreto nº 18.445. De 15 de abril de 1977, R.Sem., e o Coronel B.M., Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso da competência que lhe confere o artigo 6º da Lei Complementar nº 54, de 13 de dezembro de 1999. LOB, todos combinado com o artigo 97 da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, e em conformidade com o previsto na Lei nº 5.301. De 16 de outubro de 1969 emeng, e, considerando que, a administração pública deve primar pelo aperfeiçoamento e eficiência de suas atividades, conforme prevê o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. CRFB 88, 2 é necessário efetivar continuamente o direito à razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, incisos FI, da CRFB 88, que se aplica inclusive aos processos administrativos. 3. A modernização da legislação processual brasileira possibilitou a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, conforme previsão expressa nos arts. 236, 385, 453 e 461 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. E arts. 185, 217 e 222 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. 4. As normas do processo penal e do processo civil aplicam-se, por analogia, supletiva e subsidiariamente, aos processos administrativos por força do artigo 3º do Código de Processo Penal e artigo 15 do Código de Processo Civil. 5. Decreto Estadual número 47.222. De 26 de julho de 2017, o qual dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a prática de atos e tramitação de processos administrativos pela administração pública, direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, é aplicável subsidiariamente às instituições militares estaduais, por força do artigo 1º, 2-O sobrescrito, da Lei Estadual N-O sobrescrito 14.184, de 31 de janeiro de 2002, 6. Uso de novas tecnologias para a realização de atos processuais não prejudica o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa e traz benefícios para a administração e acusados, com a redução de tempo de tramitação dos processos e procedimentos, bem como aumenta a qualidade da instrução por proporcionar maior fidedignidade à prova oral. 7. A realização de atos processuais à distância garantirá maior celeridade à tramitação de processos e procedimentos administrativos disciplinares, ao mesmo tempo em que reduzirá o custeio dos seus processamentos. Resolvem. Artigo 1º. Fica acrescentada ao capítulo 6 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos
das Instituições Militares de Minas Gerais MAPA, aprovado pela Resolução Conjunta número 4.220, de 28 de junho de 2012, a seção 13 da prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, constituída pelo artigo 259-C. E seguintes, com a seguinte redação, subseção 1. Das hipóteses que admitem a realização de atos processuais por videoconferência. Artigo 259-C. Para fins do disposto nesta seção, considera-se um militar responsável pela apuração, o encarregado, o sindicante, a comissão ou autoridade processante, 2. Acusado, o comunicado, o querelado, o sindicado e o militar submetido a PAD, PADs e PAI, 3. Investigado, o militar submetido à investigação destinada a apurar a prática de ato irregular, transgressão disciplinar, infração penal ou ato de improbidade administrativa. 4. Auxiliar de videoconferência, o militar designado para auxiliar o militar responsável pela apuração na realização do ato por videoconferência. 5. Ato processual remoto, modalidade de ato em que os participantes comparecem presencialmente em meio virtual. 6. Videoconferência. Reunião em que os participantes estabelecem comunicação por meio de recurso tecnológico que permita a transmissão de sons e imagens em tempo real. Artigo 259-D. Poderá ser realizada colheita de prova oral nos processos e procedimentos administrativos previstos neste manual, por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, nas seguintes hipóteses: 1. Para realizar oitiva de pessoa que esteja em município diverso daquele em que se encontra o militar responsável pela apuração. 2. Para realizar oitiva de pessoa que, em razão de caso fortuito ou força maior, esteja impossibilitada de comparecer à presença do militar responsável pela apuração, mas não de prestar depoimento ou declaração. Parágrafo único. Os atos processuais que não sejam próprios da fase de instrução poderão ser realizados na forma desta seção quando, em razão de caso fortuito ou força maior, os participantes estejam impossibilitados de comparecer em um mesmo espaço físico. Subseção 2. Dos atos processuais que admitem sua realização por videoconferência. Artigo 259. A possibilidade da utilização de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real aplica-se aos atos que importem manifestação oral nos autos e, notadamente, a. 1. Oitiva de reclamante vítima. 2. Oitiva de testemunhas e informantes. 3. Acariações. 4. Oitiva de técnicos ou peritos. 5. Reuniões do PAD, PADs e PAI. 6. Reuniões do SEDMU. Parágrafo 1º. O interrogatório do acusado deve ser realizado na forma presencial. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, no caso de acusado que esteja preso, o interrogatório poderá ser realizado na forma desta seção, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: 1. Prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o acusado preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. 2. Viabilizar a participação do acusado preso no referido ato processual, quando, em razão de caso fortuito ou força maior, haja dificuldade para seu comparecimento no local em que se encontrar o militar responsável pela apuração. Parágrafo 3º. O interrogatório do militar que não esteja preso poderá ser realizado na forma desta seção mediante requerimento do próprio acusado ou, designado de ofício, se houver seu consentimento, podendo em ambos os casos a manifestação do militar ser feita diretamente ou por meio de seu defensor constituído nos autos, desde que presente a hipótese listada no inciso 2 do parágrafo anterior.
Parágrafo 4º. Não deverá ser realizado o ato na forma desta seção quando não for possível assegurar sua realização livre de interferências e a segurança necessária para a vítima reclamante ou testemunha, na hipótese de depoimento especial da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, previsto na Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Subseção 3. Da designação de auxiliar de videoconferência. Artigo 259-F. O militar responsável pela apuração que decidir pela realização de colheita de prova oral na forma desta seção solicitará à unidade responsável pela circunscrição territorial onde esteja localizada a pessoa a ser ouvida para designar um militar para auxiliar na realização do ato por videoconferência. Parágrafo 1º. Para a designação do auxiliar de videoconferência, serão observados os seguintes critérios: o auxiliar de videoconferência deverá ser possuidor de precedência hierárquica em relação ao acusado. A impossibilidade de atender o critério estabelecido no inciso anterior não impedirá a realização do ato, podendo, nessa hipótese, ser dispensada a designação do auxiliar de videoconferência. O trâmite de solicitação e designação do auxiliar de videoconferência serão feitos, preferencialmente, por meio de mensagem eletrônica institucional, mediante comprovação de recebimento, devendo tal documentação integrar os autos. Parágrafo 2º. O militar responsável pela apuração encaminhará ao auxiliar de videoconferência a documentação necessária à efetiva execução do ato. Parágrafo 3º. O militar responsável pela apuração e o auxiliar de videoconferência zelarão pela regularidade do ato, cabendo ao titular da apuração a condução do ato processual. Parágrafo 4º. O auxiliar de videoconferência desempenhará atividades de apoio, tais como: 1. Notificação e identificação da pessoa a ser ouvida, 2. Encaminhamento e recebimento de documentos, 3. Preparação do local onde se fará presente a pessoa a ser ouvida, 4. Realização ou acompanhamento dos testes de equipamento e conexões antes da realização do ato, devendo comunicar imediatamente ao militar responsável pela apuração acerca de eventual circunstância que impossibilite seu uso. 5. Confecção de certidões. 6. Outras medidas solicitadas pelo militar responsável pela apuração e necessárias à regular execução do ato. Subseção 4. Da forma e do prazo da notificação. Artigo 259. As notificações para os atos a serem realizados na forma desta seção obedecerão às disposições deste manual e ainda deverão conter as seguintes informações: 1. Que o ato ocorrerá por sistema de videoconferência, com o link de acesso para ingresso no dia e hora designados, bem como com informações sobre a forma de acesso. 2. Que no dia e horário designados, todos os participantes deverão ingressar na sala virtual pelo link informado, com vídeo e áudio habilitados. 3. As localidades em que a pessoa será ouvida e o militar responsável pela apuração, ou o SEDMU, se farão presentes fisicamente. Parágrafo 1º. As notificações do acusado e ou do seu defensor para os atos realizados na forma desta seção deverão ocorrer com a antecedência mínima estabelecida neste manual, conforme a natureza do ato a ser praticado. Parágrafo 2º. Ao deliberar pelo horário da realização do ato a ser realizado na forma desta seção, o militar responsável pela apuração atentará para eventual diferença de fuso horário entre as localidades envolvidas. Subseção 5. Dos locais de comparecimento e da participação de defensores. Artigo 259. O comparecimento da pessoa a ser ouvida na forma desta seção deverá se dar em unidades da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, conforme o caso, onde lhe será disponibilizado o acesso à sala virtual. Parágrafo 1º. Se, em razão de caso fortuito ou força maior, a pessoa a ser ouvida estiver impossibilitada de comparecer a unidades da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, poderá ser designado, conforme as circunstâncias, outro local para a realização da oitiva, desde que haja estrutura adequada para a realização do ato.
Parágrafo 2º. Tratando-se de CPAD ou CEDMU, deverá ser observado: 1. Exercerão suas atribuições sempre com a totalidade de seus membros, que se farão presentes em meio virtual, na modalidade de ato processual remoto. 2. Se os membros se fizerem presentes em espaços físicos distintos, para fins do disposto no inciso 3 do artigo 259 gramas. O presidente definirá o local que julgar melhor indicado para constar na notificação. Parágrafo 3º. Respeitadas as disposições especiais sobre o interrogatório sobre a participação do acusado preso no ato processual, é facultado ao acusado e ao seu defensor constituído o acompanhamento dos atos realizados na forma desta seção: 1. Em qualquer das localidades indicadas na notificação, de onde acessarão a sala virtual por meio de link. 2. Em local próprio, quando não forem prestar depoimento ou declaração, de onde acessarão a sala virtual por meio de link. Parágrafo 4º. A participação do defensor constituído nos atos realizados na forma desta seção será precedida de prévio cadastro de seu e-mail e telefone atualizados caso essas informações já não constem nos autos. Parágrafo 5º. Nos casos em que for necessária a nomeação de defensor ad hoc, além daquelas previstas neste manual, serão observadas as seguintes disposições: 1. Como regra, o defensor ad hoc se fará presente onde se encontrar o acusado, quando este comparecer fisicamente em uma das localidades indicadas na notificação. 2. Quando não for possível atender à regra estabelecida no inciso anterior, o defensor ad hoc poderá participar do ato em local próprio, de onde acessará a sala virtual por meio de link. 3. A função de defensor ad hoc não poderá ser cumulada com a função de auxiliar de videoconferência. Subseção 6. Da apresentação de militares e das salas utilizadas para realização de atos processuais por videoconferência. Artigo 259. 1. A apresentação dos militares para os atos realizados na forma desta seção observará, no que couber, as normas expedidas pelas instituições militares estaduais que tratam da apresentação de militares às unidades militares, na condição de notificados requisitados como testemunha, vítima, investigado ou acusado. Artigo 259-J. Para a realização dos atos processuais na forma desta seção, devem ser utilizadas salas adequadas, livres de interferências externas, de modo a evitar, em especial, ruídos que atrapalhem a compreensão das falas e pessoas circulando pelo ambiente. Subseção 7. Do procedimento antes de iniciar o ato processual realizado por videoconferência. Artigo 259-K. Antes do início do ato a ser realizado na forma desta seção, o militar responsável pela apuração deverá: 1. Reenviar aos participantes remotos e-mail ou mensagem com o link para acesso à sala virtual. 2. Realizar os testes necessários da plataforma virtual, no equipamento que será utilizado para a realização do ato. 3. Manter contato com os participantes do ato. Subseção 8. Do roteiro do ato processual realizado por videoconferência. Artigo 259. A coordenação da oitiva realizada na forma desta seção é devida ao militar responsável pela apuração e ocorrerá da seguinte forma: 1. O militar responsável pela apuração dará início à gravação e declarará o tipo de ato a ser realizado, bem como os dados de identificação do processo ou procedimento. 2. Identificará os participantes como advogados e acusados, por meio de nome e função no ato. 3. A pessoa a ser ouvida será qualificada por meio da exibição de documento de identificação pessoal com foto e declaração de seus dados pessoais. 4. O militar responsável pela apuração dará sequência ao ato, reduzindo a termo a oitiva realizada por videoconferência. 5. Antes da assinatura do termo referido no inciso 4. O militar responsável pela apuração fará sua leitura para que os participantes do ato manifestem, na gravação, se estão de acordo com o seu conteúdo. 6. Finalizada a confecção do termo de oitiva por videoconferência, o militar responsável pela apuração encerrará a gravação.
Parágrafo 1º. Os demais atos processuais realizados na forma desta sessão seguirão, no que couber, o roteiro da oitiva realizada por videoconferência. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 2 deste artigo, no caso de primeira participação nos autos, será solicitado que o participante apresente documento de identificação pessoal com foto. Parágrafo 3º. Caso algum dos participantes do ato não porte documento de identificação pessoal com foto e o militar responsável pela apuração tiver dúvida, poderá adotar medidas para que sejam satisfeitas as necessidades de identificação ou redesignar o ato para nova data. Subseção 9. Das formalidades inerentes ao devido processo legal. Artigo 259. Os atos processuais realizados na forma desta sessão obedecerão, no que couber, a todas as prescrições deste manual e também as seguintes formalidades: 1. Transmissão de som-imagem em tempo real, permitindo a interação entre o militar responsável pela apuração e demais participantes do ato. 2. A máxima equivalência com os atos realizados presencialmente ou em meio físico. 3. Será observado o direito do acusado de se entrevistar reservadamente, em meio virtual, com seu defensor, bem como de manter contato com este durante todo o ato, em especial durante as oitivas. 4. Caso a vítima reclamante ou alguma testemunha se manifeste contrária à presença do acusado na sala virtual, proceder-se-á na forma do artigo 160. Parágrafo 4º deste manual. Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso 3 deste artigo, poderão ser empregados para tais finalidades o recurso disponível na plataforma que estiver sendo utilizada ou outro meio disponível que garanta a entrevista na ausência dos demais participantes, inclusive do militar responsável pela apuração. Subseção 10. Da participação do acusado preso. Artigo 259-N. Nos atos realizados na forma desta seção, a participação do acusado que se encontrar preso obedecerá às seguintes disposições: 1. Deverá ser assegurada sua participação em local da unidade, separado dos demais acautelados. 2. O militar responsável pela apuração solicitará à unidade militar prisional a designação de um militar para auxiliar na realização do ato por videoconferência. 3. A solicitação, a designação e as atividades a serem realizadas pelo auxiliar de videoconferência na hipótese do inciso anterior observarão, no que couber, as disposições do artigo 259-F desta seção. 4. Deve-se assegurar ao acusado preso o direito de assistir ao ato em sua integralidade. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 259 desta seção à realização de outros atos processuais em que seja facultada a participação do acusado preso. Subseção 11. Da formalização dos atos processuais realizados por videoconferência. Artigo 259. Os atos realizados por videoconferência serão documentados nos autos na forma desta subseção. Parágrafo 1º. As oitivas serão reduzidas a termo e gravadas em mídia digital portátil, como CD, DVD ou flash drives, devendo ser observado o seguinte: 1. Para cada oitiva, será gerado um arquivo independente. 2. A mídia utilizada para armazenar os atos realizados na forma desta seção será afichada na contracapa dos autos do processo ou procedimento. 3. Poderá ser utilizada uma única mídia para todo o processo ou procedimento. 4. A mídia será identificada com os dados do processo ou procedimento, de modo a indicar os atos como realizados por videoconferência. 5. O arquivo de gravação do ato será identificado com os dados de identificação do processo ou procedimento, data, tipo do ato e, quando for o caso, nome completo da pessoa ouvida. 6. As unidades manterão backup dos atos
realizados na forma desta seção segundo instrução das corregedorias das respectivas instituições militares estaduais. Parágrafo 2º. O termo de oitiva realizada por videoconferência deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 1. A qualificação da pessoa ouvida. 2. O motivo por que a oitiva foi realizada por videoconferência. 3. Eventuais falhas técnicas. Quando for o caso, 4. Que o termo segue assinado pelo militar responsável pela apuração e, em razão da realização do ato por videoconferência, os demais participantes remotos não assinam o documento. 5. A observância do direito do acusado de se entrevistar reservadamente, pelos meios de comunicação disponíveis, com seu defensor, bem como de manter contato com este durante todo o ato, nos casos em que for assistido em sua defesa. Parágrafo 3º. Tratando-se de PAD, PADs e PAI, além do disposto nos parágrafos anteriores, o militar responsável pela apuração deverá observar: 1. Para cada reunião, será iniciada nova gravação, com geração de novo arquivo independente dos arquivos das oitivas, o qual também deverá integrar os autos. 2. As manifestações orais realizadas em reunião virtual na forma desta seção, como diligências solicitadas pela defesa, questões de ordem e respectivas deliberações possuirão valor jurídico equivalente às manifestações orais realizadas em reunião presencial. 3. Para cada reunião e seu respectivo arquivo será lavrada a ata de reunião realizada por videoconferência, sendo dispensada a transcrição do conteúdo audiovisual. 4. A ata conterá, no mínimo, as seguintes informações: A. Data e local. B. Horário de início e término. C. Participantes da reunião. D. O motivo por que a reunião foi realizada por videoconferência. E. Eventuais falhas técnicas, quando for o caso. F. Que a ata segue assinada pelo militar responsável pela apuração e, em razão da realização do ato por videoconferência, os demais participantes remotos não assinam o documento. G. A observância do direito do acusado de se entrevistar reservadamente, pelos meios de comunicação disponíveis, com seu defensor, bem como de manter contato com este durante todo o ato, nos casos em que for assistido em sua defesa. H. Síntese das manifestações orais de defesa e respectivas deliberações, quando for o caso. 5. Antes da assinatura da ata da reunião realizada por videoconferência, o presidente da CPAD, ou o membro por ele designado, fará sua leitura para que os participantes do ato manifestem, na gravação, se estão de acordo com o seu conteúdo. 6. Finalizada a confecção da ata da reunião realizada por videoconferência, o militar responsável pela apuração encerrará a gravação. Parágrafo 4º. Tratando-se de reunião do SEDMU, deverá ser observado: 1. Para cada reunião destinada à análise de determinado processo ou procedimento, será iniciada nova gravação, com geração de novo arquivo independente dos arquivos das demais reuniões, o qual também deverá integrar os autos. 2. As manifestações orais realizadas em reunião virtual na forma desta seção possuirão valor jurídico equivalente às manifestações orais realizadas em reunião presencial. 3. Para cada reunião e seu respectivo arquivo será lavrada a ata de reunião realizada por videoconferência, sendo dispensada a transcrição do conteúdo audiovisual. 4. A ata conterá, no mínimo, além do disposto no modelo referencial definido no capítulo 17 deste manual, as seguintes informações: a. O motivo por que a reunião foi realizada por videoconferência. B. Eventuais falhas técnicas, quando for o caso. C. Que a ata segue assinada pelo presidente do SEDMU e, em razão da realização do ato por videoconferência, os demais participantes remotos não assinam o documento. 5. Antes da assinatura da ata da reunião realizada por videoconferência, o presidente do SEDMU, ou o membro por ele designado, fará sua leitura para que os participantes do ato manifestem, na gravação, se estão de acordo com o seu conteúdo. 6. Finalizada a confecção da ata da reunião realizada por videoconferência, será encerrada a gravação.
Parágrafo 5º. Havendo possibilidade de assinatura eletrônica, os demais participantes do ato poderão assinar o termo e ata. Parágrafo 6º. Na hipótese em que todos os participantes puderem assinar o termo e ou a ata, será facultada a gravação em mídia do respectivo ato. Parágrafo 7º. A utilização de assinatura eletrônica seguirá as orientações específicas das respectivas instituições militares estaduais. Subseção 12. Da publicidade dos atos processuais realizados por videoconferência. Artigo 259. Páginas. A disponibilização do conteúdo dos atos realizados na forma desta seção observará as seguintes disposições: 1. Será concedido acesso ao acusado e seu defensor para exercício do contraditório e da ampla defesa, na forma estabelecida por este manual. 2. É vedada a divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. 3. É vedada a realização de streaming, caracterizado como a distribuição digital de conteúdo audiovisual pela internet em tempo real. Subseção 13. Das orientações institucionais para a utilização de plataformas de videoconferência. Artigo 259. Que o militar responsável pela apuração observará as orientações das respectivas instituições militares estaduais sobre plataformas disponíveis para realização de atos processuais na forma desta seção. Subseção 14. Das disposições gerais. Artigo 259-R. Aplicam-se, no que couber, todas as disposições deste manual aos atos realizados na forma desta seção. Artigo 2º. O disposto nesta resolução será revisado dentro de um período de 2 anos com a finalidade de avaliar o uso da videoconferência na realização de atos processuais nos processos e procedimentos das instituições militares estaduais. Artigo 3º. Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua publicação. Belo Horizonte, 22 de novembro de 2022. Rodrigo Souza Rodrigues, Coronel PM, Comandante-Geral da PMMG. Edgar Estevão da Silva, Coronel BM, Comandante-Geral do CBMMG.